Qual é a causa da síndrome do ovário policístico? Em um primeiro momento, a gente tem um fator genético muito importante. A gente precisa lembrar sempre que existe um fator genético que a gente não muda. Mulheres que têm filhas meninas, essas meninas são mais tendenciosas a terem síndrome do ovário policístico do que filhas meninas nascidas de mulheres que não têm SOP. Então, uma vez que a gente tem um fator genético para SOP, esse fator tá ali. Só que é como se a gente nascesse com um botãozinho, sabe? A gente tem um chip aqui da síndrome do ovário policístico. Você já nasceu com esse botão tá lá, colado em você, tá na sua genética e nada na vida vai tirar ele de você. Você nasceu carimbada. Tem um carimbinho ali, ó, um botãozinho chamado síndrome do ovário policístico. Só que a partir do momento que você nasceu com esse botãozinho, não significa que necessariamente ele tá apertado. Ele só tá lá, ele só tá existindo. Quando você tem a genética para síndrome do ovário policístico, ou seja, você já tem o botãozinho ali da síndrome do ovário policístico, você precisa ter fatores externos que apertem esse botão para você desenvolver de fato a SOP. Como que funciona isso? Uma mulher pode ter a genética para síndrome do ovário policístico e passar a vida inteira sem ter SOP, porque o botãozinho dela não foi apertado. Ninguém foi lá e apertou o botãozinho da SOP. E aí essa mulher vai passar a vida com a genética favorável a ter síndrome do ovário policístico. Ela tem uma genética que favorece ela a desenvolver, mas ela não desenvolve. Ela não tem sintomas, ela não vai ter consequências da SOP, porque ela não apertou o botãozinho. Agora, se a mulher tem a genética para síndrome do ovário policístico, o botãozinho tá lá. E aí você tem fatores que apertam esse botãozinho, você vai desenvolver a síndrome em algum momento. Gente, é muito estranho falar isso, mas tem mulheres que têm síndrome do ovário policístico que passam boa parte da vida sem desenvolver o problema e vão desenvolver quando engravidam. Tem mulheres que passam anos com a síndrome do ovário policístico sem ter nenhum sintoma e vão ter esse sintoma com 40 anos de idade. Muito próximas, às vezes, até da menopausa. E tem mulheres que não, tem mulheres que nascem e já na adolescência são diagnosticadas. O que interfere nisso? Por que umas desenvolvem antes e outras desenvolvem depois? Fato é, todas têm o botãozinho da SOP desde o início. Só que algumas apertaram antes e outras demoraram mais tempo para esse botão ir lá e ser apertado. Quais são os fatores ambientais que apertam o nosso botão? Má alimentação, sedentarismo, estresse e ansiedade, sono ruim, alta exposição a metais pesados, alta exposição a agrotóxicos e disruptores endócrinos. Então, aquela criança que tem uma alimentação ruim desde pequena, consome muito industrializado, leva bolacha recheada no lanche da escola, consome muito refrigerante, muito chá industrializado, tem uma alimentação muito rica em açúcar, em carboidratos e etc., ela já tem um fator ali apertando o botãozinho para ela desenvolver já na adolescência. Uma criança que é sedentária, fica muitas horas na frente do computador, do iPad, do celular ou da televisão, já tem um segundo botãozinho ali para ser apertado. Uma criança ou uma pré-adolescente que é muito ansiosa, vocês já viram criança ansiosa? Minha filha é extremamente ansiosa, gente. Ela tem 8 anos de idade e a gente aplica técnicas de gerenciamento de estresse e ansiedade para ela, porque ela é naturalmente ansiosa. Já viram criança ansiosa? Se a criança é ansiosa, aquela criança que não dorme porque tem uma prova no dia seguinte na escola, ou aquela criança que fica contando no relógio as horas que faltam para um determinado evento, para uma festa ou para uma viagem, aquela criança que perde o apetite quando está preocupada com alguma coisa, ela já tem um terceiro botãozinho acionado. A criança que dorme pouco, dorme mal, fica até muito tarde no iPad, ou na televisão, ou no celular, e aí vai dormir muito tarde, precisa acordar cedo para ir para a escola, tem muito pesadelo, dorme muito mal à noite, é sonâmbula, sabe? A criança não relaxa, quarto botãozinho apertado. Se essa criança nasceu numa casa, né, no ambiente familiar, onde há muito o consumo de alimentos ricos em agrotóxicos, não consome orgânicos, consome muito agrotóxico, tem muito contato com metais pesados, a mãe às vezes cozinha em panela antiaderente toda arriscada, usa desodorante aerosol, consome aqueles negocinhos de cheiro pela casa, tem contato com utensílios de limpeza, né, de itens de limpeza doméstica que são ricos também em metais pesados, tem o alto consumo de disruptores endócrinos na rotina, aquela casa que usa tudo de plástico, consome plástico o tempo todo, essa criança já vai ter todos os botõezinhos ali da SOP acionados. É a pessoa que provavelmente vai ser diagnosticada logo no início da adolescência. Às vezes teve a primeira menstruação e já tem o diagnóstico da SOP, ou nem menstruou ainda e já tem todos os critérios. Já tem acne, já tem queda de cabelo, a criança tem barba.
Gente, é muito sério isso. Então, quais são as causas da SOLP? A causa é genética, mas ela é uma genética modulada por fatores epigenéticos. Então, quais são os fatores que estão de fato atuando no desenvolvimento da SOLP? De novo, quais são os 6 fatores que levam a desenvolver SOLP? Má alimentação, sedentarismo, baixa qualidade de sono, altos níveis de estresse e ansiedade, exposição a metais pesados e agrotóxicos e exposição a disruptores endócrinos, certo?